Esta é uma fotografia da Igreja da Trindade, que fica na cidade do Porto. Igreja da Trindade, que em sua fachada tem 3 grandes janelas, uma delas convertida numa porta, a entrada da nave da igreja. E na porta central, espero que você consiga enxergar isso, este símbolo aqui. Este símbolo tem uma imagem circular com pontas, indicando glória, é o símbolo de glória. Uma circunferência, indicando que não há começo e não há fim, a eternidade, o sentido absoluto do Deus verdadeiro. Inscrito dentro dessa circunferência é um triângulo, e em cada um dos vértices do triângulo há a designação de uma das pessoas da Trindade: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ligando cada aresta do triângulo, existe uma expressão latina que quer dizer não é. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Mas cada um desses vértices está reunido, está ligado a um ponto central, tanto da circunferência quanto do triângulo. E essas ligações têm a expressão é. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Este é o símbolo da Trindade. Uma tentativa de indicar isto que é um mistério para a cristandade e para toda a humanidade: a existência de um Deus tripessoal, um ser trino. Ao lermos o nosso texto de hoje, em João 10, a partir do verso 19 e até o 31, eu pretendo mostrar nas Escrituras algo da Trindade nos concedendo segurança na sua unidade, na unidade divina, a segurança da ovelha, a segurança do rebanho. Peço que você acompanhe a leitura. João 10, de 19 a 31. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Até aqui. Se Deus permitir, na próxima semana começaremos no verso 31. Hoje terminamos neste, a fim de termos um sermão um pouco mais conciso e podemos verificar que a discórdia entre os judeus indicava o seu interesse em apedrejar Jesus, caso ele dissesse algo com que eles não concordassem. Nós vimos nas semanas anteriores, e eu espero que você consiga ler a projeção ali, sobre a segurança do crente em Cristo e sobre o alerta que nós temos que manter um estado de alerta em relação à simulação que algum falso mestre venha trazer para a igreja. Então nós vimos, por exemplo, a partir do versículo 11, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor,
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A segurança que nós temos em Cristo decorre do ministério dele ter vivido sem pecado e ido até a cruz voluntariamente e tendo morrido, reavido a sua vida, como diz o versículo 18: ninguém me obriga a tirar a minha vida, eu a dou espontaneamente e eu a readquiro, eu a tomo novamente, como ele diz aqui, eu vou reavê-la. Temos segurança no Senhor Jesus e, como suas ovelhas, ouvimos a sua voz, mas por vezes somos incitados a ouvir outras vozes e temos que estar em estado de alerta dentro da comunidade da igreja e também fora dela, prontos a rejeitar certas palavras que se apresentem para nós. Hoje em dia, com a internet, com os celulares tão avançados como nós temos, o volume de informações que chega até nós é descomunal, nunca existiu nada parecido antes. E nós temos que estar prontos a filtrar, a recusar. Temos que estar com o nosso pensamento firme para não tomarmos o erro como se fosse acerto. E nesses dias entram muitas informações com autoridade, com beleza, sedutoramente nos chamando a atenção. Veja, por favor, o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Que belo texto, não? O Senhor Jesus falando a respeito de outros, os gentios. Nós, que somos ovelhas eleitas para a vida pelo Pai e que fomos entregues ao Filho para a nossa salvação, ovelhas que não eram do aprisco dos judeus. Mas você sabe que tem uma seita que usa este verso belíssimo para perverter a verdade e apresentar-se como o único caminho verdadeiro para Deus? Este verso é a base do mormonismo. Gente que entra furtivamente pela janela e fala aos ouvidos dos incautos, dos que não prestam atenção, na verdade, daqueles que não são ovelhas, nos conduzem para o aprisco da mentira. Esta é a base textual bíblica para que eles inventem um outro testamento de Jesus Cristo. É preciso estar alerta, meus irmãos. Então nós temos segurança no nosso Senhor Jesus, sim. Como ovelhas, ouvimos a sua voz, mas ainda assim é preciso o alerta, para não nos deixarmos seduzir. Este é o sumário das duas últimas pregações. E nós vemos no texto de hoje, nos versículos 19 a 21, que os judeus não se davam entre si. Você percebeu no texto? 19, por causa dessas palavras, as palavras de Cristo, dizendo que daria a sua vida em lugar das suas ovelhas, e o faria e a reaveria posteriormente, por causa dessas palavras, 19, rompeu nova dissensão entre os judeus. Então os judeus estavam se digladiando, estavam se confrontando, se dividindo em partidos. Muitos diziam: ele tem demônio, enlouqueceu, por que vocês escutam esse homem? É preciso que você dê a entonação para a palavra, porque ninguém fala dessas palavras assim, como se fosse fazer ninar uma criança. Eles estão discutindo, e o outro partido vai responder: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Referindo-se ao capítulo 9, que você se lembra do Senhor Jesus fazendo um cego ver. Estão se confrontando, estão se inimizando, mas eles têm um inimigo comum, e você sabe disso. Grupos que são antagônicos entre si, quando tem um inimigo comum,
se juntam para atacar o inimigo comum. Depois eles resolvem as suas querelas. Então eles se reúnem e vão até o Senhor Jesus para interrogá-lo. Por conta do tempo, não vou me demorar a falar sobre a festa da dedicação, verso 22. Falaremos no próximo domingo. Vamos para o verso 24 e veja ali. Estes homens que estão divididos internamente se reúnem externamente para, rodeando o Senhor Jesus, verso 24, interpelarem ao Senhor Jesus. Isto é, falaram com o Senhor Jesus com instância. Não foi um pedido que, se o Senhor quisesse responder, e foram seguindo assim: ei, por favor, fale comigo. Não, rodearam e então disseram: até quando nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o diretamente, dize-o francamente. O que eles queriam com isso? O que vinham querendo desde sempre. Fala a palavra que nos permitirá levar você até juízo. Fala. Mas, irmãos, o Senhor Jesus não se escondia. O Senhor Jesus sabia que o seu tempo determinado chegaria. O Senhor Jesus, quando oportuno, sim, se esquivava para não ser preso, mas ele não deixava de dizer o que tinha que ser dito. E o que nós vamos passar a ver é a resposta do Senhor Jesus a esta questão. Uma resposta que vai nos conduzir à segurança, à nossa segurança como igreja, na unidade do próprio Deus. Ele começa respondendo, irmãos, com o versículo 25, dizendo: já vou-lo disse e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Observa aqui, já vou-lo disse, ensino. O Senhor parava, assentava-se no templo, aguardava pelas pessoas, ensinava demoradamente, ia até onde elas estavam, ia por onde elas passariam, e ali ensinava. O livro de João tem longos discursos do Senhor Jesus. Ele, por palavra, dizia às pessoas, e elas não criam. Havia o discurso, mas não havia apenas o discurso. Havia as obras, havia o suporte das palavras, havia o testemunho de que ele de fato era verdadeiro. E esse testemunho do Senhor Jesus o acompanhou nas suas obras até a cruz. As obras de Cristo foram durante toda a sua vida, na natureza humana, na encarnação, como filho de Maria, sempre obediente ao Pai. O Senhor Jesus, com palavra e com obra, se apresentava, logo ele se apresentava com a obra completa. Quantos podem dizer o mesmo? Que vivem exatamente o que dizem e fazem isso exatamente como o Pai determinou, para a glória dele, para a sua honra. Só Jesus. E ao fazer isso, e ao anunciar a sua obra completa, ele está dizendo: nada falta da minha obra de testemunho, na palavra e naquilo que eu faço diante de vocês, para que vocês creiam. Não é isto que lhes falta. O que lhes faltaria? Lhes faltaria algo que o verso 26 nos diz: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Não faltava instrução, não faltavam obras de testemunho. Você por vezes pode imaginar: puxa, estou testemunhando a fulano, a ciclano há tanto tempo e ele não crê. Já disse para ele o Evangelho várias vezes, de várias maneiras, ele não crê. O que será que eu estou fazendo de errado? Eu lhe pergunto: o que será que Jesus fazia de errado no testemunho?
Nada! O testemunho era perfeito, melhor do que nós jamais poderíamos fazer. A pregação era íntegra, a verdade expressa na vida do Senhor Jesus, em quem o Espírito habitava. O que faltava? Faltava ser ovelha. Faltava algo que o discurso e as obras não produzem. O diagnóstico do Senhor Jesus é fatal, porque não há como mudar. A doença daqueles homens era irreversível e incurável. Eu quero dizer a você, e peço que você atente, por favor, continue testemunhando de Cristo, continue vivendo uma vida santa, buscando por santidade dia a dia, mais e mais, e esperando no Senhor, porque é Ele quem converte corações. E se forem ovelhas, ouvirão e verão, ouvirão teu testemunho e verão as tuas obras, e sendo ovelhas, crerão em Cristo. E se não forem, não assuma sobre as suas costas um peso que você não pode carregar. Só as ovelhas ouvem a voz do Senhor Jesus. E então o Senhor passa a falar a respeito da segurança que Ele dá para a ovelha. Da segurança que Ele dá a você que ouve a sua voz. Você que se congrega com os demais irmãos, como igreja, para aprender de Cristo, para seguir, não para ter algo seu evidenciado, mas para desaparecer, confessar a Cristo e humildemente dizer: Senhor, o que o Senhor quiser é a minha vontade, o que o Senhor disser é o que eu quero fazer, fortalece-me para tanto. Ele começa então a mostrar a segurança que Ele dá para a ovelha, dizendo mais uma vez, verso 27, como já havia dito antes nesse mesmo capítulo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Um verso tão curto, não é? Com tão grandes verdades. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como eu disse 2 semanas atrás, esta é a palavra que consola o coração do auxiliar de pastor aqui. Deve consolar o seu coração, porque você, testemunhando de Cristo, tem que ter certeza de que não depende mais do que o testemunho pode fazer acontecer. Não depende mais de você. Você anuncia a verdade e espera. A voz de Cristo será ouvida pela ovelha. Você, ovelha, tem ouvido a voz de Cristo, creio nisso. Não estou dizendo que vocês tenham ouvido a minha pregação, estou dizendo que você tem ouvido a voz de Cristo. A pregação do pastor você tem sempre que examinar. Você está buscando ouvir e seguir a Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O ouvido da ovelha está aberto para o Senhor. O pastor da ovelha a conhece. Eu as conheço, diz o verso 27. Você talvez tenha sentido algum momento da sua vida que estava abandonado. Aquela história que se diz na adolescência, quando a pessoa não consegue arrumar a namorada ou um namorado: ninguém me ama, ninguém me quer. Às vezes pensamos assim diante de Deus: Deus não pensa em mim, Deus não cuida de mim, ovelhinha. Não pense assim, não.
O Senhor Todo-Poderoso, na pessoa do Filho encarnado, te conhece. Ele diz: eu as conheço. Ele conhece você, Ele está te acompanhando o tempo todo, sabe das tuas necessidades e te trata conforme estas necessidades. Veja, Ele sabe também as tuas vontades, mas não te trata conforme elas, sabe? Te trata como as tuas necessidades. Tem ovelhas que querem comer todos os dias as melhores alfarrobas, os melhores vegetais, nos campos mais elevados, com a temperatura bem equilibrada para não ter que transpirar. Estou aqui elucubrando que a ovelha transpire. Mas o Senhor não dá aquilo que você quer, dá aquilo que você precisa. Ele, como teu pastor, te conhece e cuida de você. E como é que você vai saber que Ele cuida de você? É porque você o segue. Você é conhecido dele. Você ouve e faz aquilo que é o mais elementar do discipulado. Nós fazemos regras de discipulado, cartilha de discipulado, questionário, horas marcadas para procedimentos. E o que o Senhor quer é que nós o sigamos, simples assim. Que nós leiamos a sua palavra, meditemos no que Ele ensina, nos coloquemos ao seu serviço, humildemente, esperando pela ordem, mas também esperando pelo acolhimento. Ele nos conhece, nós ouvimos a sua voz e o seguimos. Isso não é pouca coisa não, meus irmãos. Meus queridos, as ovelhas do Senhor Jesus seguem a voz do Senhor Jesus. E quando forem repreendidas pelo Senhor Jesus, vão simplesmente dizer: pequei, errei, corrige-me, Senhor, permite-me andar atrás de Ti. Não vão arrumar desculpas e novos meios e acusações para os erros cometidos por si mesmos. O ouvido da ovelha aberto para Cristo, a ovelha conhecida por Cristo, seguindo ao Senhor. Você pode estar pensando: puxa, mas que tipo de consolo é esse? É o consolo que dá para a ovelha quando sabe que o seu Senhor a separou para isto que é o que há de melhor, seguir a Cristo. Há mais no nosso texto. E o verso 28 vai dizer que essa separação que Ele fez com as suas ovelhas, o seu povo eleito, a minha vida pela graça, a sua pela graça de Cristo, nos conduz a algo que é mais do que isto que vivemos agora, como vimos um mês atrás, no deserto. O verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lancei ali na projeção o aprisco eterno. Aprisco eterno. Nós gostamos de pensar na vida e de trabalhar em favor da nossa autopreservação. Tantos de nós, nesse período de riscos à saúde, têm feito de tudo para não adoecer. Alguns o fazem respeitosamente a pessoas idosas ou com saúde debilitada em sua casa, e por conta disso, de fato se resguardam. Mas outros o fazem porque têm medo até mesmo da sombra, porque têm medo de morrer, e se esquecem que o Senhor Jesus nos redimiu para nos levar ao aprisco eterno. Estamos no deserto, irmãos. Aqui não é o lugar da gente morar. Este é um trecho da nossa existência, não é toda ela. Ter medo de morrer não é coisa de crente. Ser responsável é, ter medo de morrer não. Então o texto nos diz: eu lhes dou a vida eterna. Ovelha, você tem a vida eterna então? Você é crente em Cristo Jesus? Está com medo de quê? De nada, você está aqui, né?
Fale isso para outras ovelhas, para que não temam. A vida é eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Veja o que diz a seguir: jamais perecerão. Irmãos, o nosso corpo vai morrer, mas o nosso corpo não é todo o nosso ser. Você que creu em Cristo já foi redimido e ressuscitado dos mortos, sabia disso? O seu espírito, quando você nasceu, estava morto nos seus delitos e pecados. Quando você creu em Cristo, você deu mostras de que o Senhor, na pessoa do Espírito, te vitalizou para você entender e crer no Evangelho. Você já foi ressuscitado. O seu Espírito vive e vive eternamente. Jamais perecerá. Se o corpo morrer, será ressuscitado. Jamais perecerá. É a palavra de Cristo, não é a minha. Ovelha, sinta-se consolada nisso. Tenha segurança no nosso Senhor. Ele diz isto e diz mais: ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém as tirará de mim. Estamos no aprisco eterno. Já trataremos mais no final do verso 28. O verso 29 traz alguma polêmica. Algumas pessoas olhando para o 29 veem assim: aquilo que meu pai me deu é maior que tudo, e se perguntam: o que será isso que o pai deu ao filho? Será a autoridade? Será isso que ele se refere aqui? Autores dirão que sim. Será a igreja contra quem os portões do inferno não resistirão? Será a igreja? Há estudiosos que dizem que sim. Mas eu vou preferir olhar para o texto de João. E já estudamos aqui tempos atrás o capítulo 6. Eu peço que você vá lá ao capítulo 6, por favor. Versos 37 a 40. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. 37 do capítulo 6. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que é isto do verso 29? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. A que ele se refere? Ele se refere ao poder que o Pai concedeu ao Filho encarnado de preservar os eleitos para a vida. E todo aquele que for dado pelo Pai, se encaminhando ao Filho, ser guardado pelo Filho. Ovelha, você tem segurança em Cristo Jesus. Andei decepcionado, andei triste, andei nos meus pecados, ofendi a Deus, dei ouvidos ao inimigo, baixei a guarda, não estive alerta. O que será de mim? Ovelha vai se arrepender. Ovelha vai voltar-se para Cristo, vai pedir o perdão dos seus pecados, sabendo que maior do que os seus pecados, maior do que a sua infidelidade, é a fidelidade do Senhor. E o Senhor Jesus tem poder para preservar. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Ele se refere então, meus irmãos, ao conteúdo do verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. O Pai me deu isto, diz Jesus. Isto é maior do que tudo. Não há meio disso ser transformado, ser mudado, ser perdido. Ovelha, viva segura diante de Deus. Meu irmão, é parte do rebanho de verdade, é crente em Cristo. Viva em paz,
Busque a santidade dia a dia, mas saibam, somos pecadores. Se cairmos, não permaneçamos na queda, no pecado, mas lembremos, maior do que o pecado é aquele que nos concedeu perdão e vida. E o Senhor ainda vai dizer mais: vai dizer aquilo que dá nome a esta pregação, a segurança que nós temos na unidade de Deus, na sua triunidade. O final do 28: ninguém as arrebatará da minha mão, de Jesus. O final do 29: e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. No versículo 30: eu e o Pai somos um. A unidade essencial da Trindade é a garantia da nossa segurança. O Pai dá ao Filho, o Filho obedece ao Pai e retém consigo, e ninguém arrebata da mão do Filho, assim como ninguém arrebata da mão do Pai, porque o Filho e o Pai são um. Alguém vai dizer, e essa é uma outra seita, que já falamos dos Mormons, já mencionei aqui um pregador eminente da década de 90, e agora eu falo das Testemunhas de Jeová. Vão dizer que esse versículo aqui, o 30, se refere à unidade de ministério, de interesse de salvar, não da unidade essencial. Agora, por favor, atentem para o que vou dizer. No versículo 25, o Senhor Jesus disse: eu já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. O que faltava mesmo para os judeus crerem? Era conhecimento? Era ensino? Era testemunho? Não. Faltava que fossem ovelhas, não é isso? Os judeus entenderam que Jesus falava da unidade essencial. E é por isso que nós lemos até o verso 31 hoje. Porque entendendo que a unidade era essencial, eles pegaram em pedras para lhe atirar. Eles entenderam que Jesus não poderia dizer o que havia dito. Ele se fazia Deus. Isso já havia acontecido por outras duas oportunidades, você se lembra disso? Já quiseram matar a Jesus, já intentaram quanto a isso, porque disseram que está se fazendo igual a Deus. E aqui mais uma vez, aqui está declarada a unidade essencial da Trindade. O Filho de Deus, o Cristo, logo o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, dizendo: obedeço ao Pai, somos um. Ninguém pode mudar a história de salvação de uma ovelha. Que Deus te conceda assim, então, segurança, ovelha, na unidade do nosso Deus. Amém. Deus te abençoe.